Antes mesmo de abrirmos os olhos pela manhã, já há uma batalha sendo travada no nosso interior, entre a dúvida e a fé, entre o medo e a confiança. É nesse momento silencioso do amanhecer que precisamos lembrar de uma verdade eterna. Deus jamais abandona aqueles que confiam nele. A palavra nos revela no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes, diante de portas fechadas, tendemos a olhar para a nossa força, para o nosso raciocínio, e nos esquecemos que o Senhor abre caminhos onde não há estrada. Ele faz brotar água viva no deserto. Ele transforma vales sombrios em passagens seguras. Hoje, nesta manhã, esta oração é para você que está se sentindo perdido, sobrecarregado, cercado por incertezas. Talvez os dias estejam difíceis, os recursos escassos e a sua esperança enfraquecida. Mas Deus quer te lembrar de que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Ele já está indo à sua frente, preparando encontros, oportunidades e respostas que você nem imagina. Não é por vista que caminhamos, é por fé. Não confiamos nas circunstâncias, mas no Deus que governa sobre todas elas. Ele abre portas que homem nenhum pode fechar. E quando tudo parecer impossível, é aí que ele mostra quem realmente é. Respire fundo agora. Deixe essa verdade entrar no seu coração. Deus está abrindo um novo caminho para você. Comente abaixo: eu confio em ti. Senhor, se você crê que Deus já está agindo, mesmo no silêncio. Você pode estar enfrentando um tempo de espera. E esperar é, sem dúvida, uma das maiores provas de fé que existem. Mas é nesse tempo que Deus mais trabalha em nosso caráter, nos ensina a depender dele e nos revela que a sua mão jamais está encolhida para salvar. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido, para não poder ouvir. Deus não está alheio ao seu clamor. Ele escuta cada oração sussurrada com lágrimas, cada súplica feita no silêncio do coração. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Nada escapa aos olhos daquele que tudo vê e tudo pode. Talvez você esteja à beira de desistir porque não vê saída. Mas Deus está te dizendo: confie, mesmo quando você não vê, eu estou trabalhando. A ausência de movimento visível não significa ausência de ação divina. Há caminhos sendo traçados no invisível. Há respostas a caminho. Há livramentos sendo preparados. Ele não se atrasa. Ele não se esquece. Ele cumpre cada promessa em seu tempo, que é perfeito. Hoje, nesta manhã, entregue a ele suas preocupações. Largue o controle. Solte o peso. Deixe Deus conduzir. Quando colocamos tudo nas mãos do Senhor, ele transforma o impossível em testemunho. Escreva nos comentários: a mão de Deus está sobre mim, e declare que você crê na ação sobrenatural do Senhor mesmo quando não vê. Quantas vezes você já se viu diante de um fim de estrada, sem recursos, sem apoio, sem direção? Aos olhos humanos, tudo parecia terminado. Mas é exatamente nesses momentos que Deus entra com seu agir sobrenatural. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21, a Bíblia narra: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército do Egito. À frente, um mar imenso. Mas Deus, que nunca falha, abriu um caminho onde não havia nenhum. Ele dividiu as águas. Transformou o impossível em passagem segura. Talvez você esteja diante de um mar na sua vida hoje. Um problema que parece intransponível. Uma enfermidade, uma crise familiar, uma dívida, uma dor emocional que ninguém vê. Mas o mesmo Deus que abriu o mar por Moisés é o Deus que te diz agora: eu abrirei um caminho onde não existe. Você não precisa entender como. Precisa apenas confiar. O nosso Deus não é limitado pelo natural. Ele age no impossível. Ele cria saídas onde o mundo só enxerga becos sem saída. Ele transforma diagnósticos, desfaz sentenças, restaura vidas e ergue do pó caído. Nesta manhã, olhe para o Senhor com fé. Espere nele. Não se desespere diante das águas.
O vento dele já começou a soprar. Escreva nos comentários: Senhor, abre caminhos para mim como um ato de fé e confiança no Deus que faz o impossível acontecer. Deus se agrada da fé. Ele não busca perfeição em nós, mas corações que confiam nele mesmo sem entender tudo. A confiança é uma ponte entre o que pedimos e o que recebemos. E quanto mais confiamos, mais nos aproximamos do milagre. No Salmo 37, versículos 5 e 6, está escrito: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Há uma promessa direta nessa palavra: confie, e ele fará. Não há brechas, não há dúvidas, apenas certeza. Quando entregamos de verdade, Deus começa a operar. Mas a entrega verdadeira exige fé, renúncia do controle e um coração disposto a esperar com esperança. Confiar é descansar mesmo quando não se tem todas as respostas. É declarar: eu não vejo, mas sei que Deus vê. Eu não entendo, mas sei que Deus entende. Eu não controlo, mas sei que Deus está no controle. Hoje, nesta manhã, escolha confiar. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando. Deus é maior. Ele vê adiante. Ele cuida dos detalhes. Ele honra aqueles que o colocam em primeiro lugar. A confiança em Deus muda atmosferas, alivia o coração, fortalece a alma e prepara o caminho para que o sobrenatural se manifeste. Declare nos comentários: Senhor, eu confio totalmente em Ti e abra espaço para que Deus transforme sua história com poder e graça. Existem momentos em que tudo à nossa volta parece escuro. Não conseguimos ver além do que está diante de nós. O medo grita, a ansiedade aperta o peito e a alma se sente perdida. Mas é nessas horas que precisamos lembrar: Deus vê o todo. Ele conhece o começo, o meio e o fim. No livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, a palavra nos revela algo extraordinário. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isso significa que Deus não é pego de surpresa. Nada foge ao seu conhecimento. A estrada que você ainda nem pesou, Ele já conhece. As respostas que você tanto busca, Ele já preparou. E mesmo quando você não vê saída, Ele já está agindo. O nosso problema é que queremos ver tudo antes de confiar. Mas a fé caminha na direção oposta. Ela confia antes de ver. E é por isso que ela toca o coração de Deus. Você pode estar enfrentando um tempo escuro, mas Deus já está lá na frente, iluminando o seu caminho. Ele está removendo obstáculos, alinhando pessoas, abrindo portas e preparando milagres. A sua parte é continuar crendo. Continue orando. Continue caminhando. Continue confiando. Porque o Deus que te ama está trabalhando nos bastidores. Comente agora. Mesmo sem ver, eu creio e declare publicamente que sua confiança está no Deus que vê o invisível e realiza o impossível. Muitas vezes, quando olhamos para a nossa realidade, vemos escassez. Falta força, falta direção, falta paz. Mas Deus não se limita ao que nos falta. Ele é o Deus que provê no deserto, que sustenta com o invisível, que envia o necessário na hora exata. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa promessa não é condicionada ao que temos, mas ao que Deus é. E Ele é fiel. Ele conhece as suas necessidades antes mesmo de você pedir. Ele sabe do que sua alma precisa, do que sua casa carece, do que seu coração clama em silêncio. A provisão de Deus vai além do material. Ela vem com paz, com direção, com força renovada, com consolo. Ela chega quando você menos espera, mas sempre no momento certo. Nunca tarde demais, nunca cedo demais, sempre no tempo exato de Deus. Confie que, se hoje está faltando algo, Deus está preparando uma resposta. Se há uma porta fechada, Ele está construindo uma melhor. Se há silêncio, é porque Ele está agindo em silêncio. Deus não te desampara. Ele não te deixa sem sustento. Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Nesta manhã, abra o coração. Pare de olhar para a falta e comece a olhar para o Deus da abundância. Quem confia nele
nunca será desamparado. Comente com fé. Deus é o meu provedor e declare que você crê na provisão sobrenatural daquele que nunca falha. Esperar nunca é fácil. O coração humano é impaciente por natureza. Queremos tudo para ontem. Ansiamos por respostas imediatas. Mas Deus trabalha com um relógio diferente. O tempo dele é perfeito. Ele não se atrasa, mas também não se apressa. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que há um tempo certo para cada promessa se cumprir, cada porta se abrir, cada cura acontecer, cada recomeço surgir. Deus não erra nos detalhes. Às vezes, Ele está nos protegendo de algo que não enxergamos. Outras vezes, está nos preparando para algo maior do que esperávamos. O tempo de Deus é treinamento, é refinamento. Ele nos molda enquanto esperamos. Ele fortalece a fé, amadurece a alma, silencia as vozes da dúvida e nos ensina a confiar mesmo sem garantias. Se hoje você se sente cansado de esperar, saiba que Deus não esqueceu de você. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. A promessa não está morta, está apenas sendo amadurecida. E quando chegar o momento certo, será tão perfeito que você entenderá porque precisou esperar. Nesta manhã, descanse no tempo de Deus. Entregue o controle. O que vem dele é melhor, mais seguro e mais duradouro. Ele faz tudo formoso no tempo certo. Escreva com fé nos comentários: Senhor, eu confio no teu tempo e declare que a sua alma está firme naquele que sabe exatamente quando agir. Se há algo que Deus busca em nós todos os dias, é fé. Não uma fé perfeita, sem dúvidas, mas uma fé sincera, que mesmo fraca, ainda escolhe confiar. A fé não elimina os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los com a certeza de que não estamos sozinhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Veja que Jesus não exige uma fé gigantesca, mas uma fé viva, mesmo que pequena. Um grão de mostarda é minúsculo, mas quando plantado, cresce e se torna uma árvore forte. Assim é a fé no coração que crê. Ela começa pequena, mas quando regada pela confiança em Deus, move o impossível. Você pode estar diante de montanhas hoje, problemas, diagnósticos, dívidas, conflitos, inseguranças. Mas nenhuma montanha é maior do que o Deus que você serve. A fé não foca no tamanho do obstáculo, mas no poder de quem pode removê-lo. Nesta manhã, alimente sua fé. Declare promessas. Lembre-se do que Deus já fez. Olhe para trás e veja quantas vezes Ele te livrou, te sustentou, te fortaleceu. Isso é prova de que Ele fará de novo. A fé é como uma chave que abre portas trancadas. Quando você crê, você se conecta ao sobrenatural de Deus. E aquilo que era impossível começa a acontecer. Comente agora: minha fé está no Senhor. Proclame que, ainda que as montanhas sejam grandes, o seu Deus é maior. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece resistir ao que estamos esperando. Pessoas se levantam, portas se fecham, situações desanimam. Mas existe uma verdade imutável. Quando Deus decide agir, nenhuma força é capaz de impedir. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 3, está escrito: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa palavra é um lembrete poderoso. Não importa quem esteja contra você, não importa a força da oposição, não importa quantas portas se fecharam, quando Deus diz vai acontecer, acontece. Porque Ele é soberano, Senhor de todas as coisas, dono do tempo, da história e dos corações. Deus não depende de circunstâncias para agir. Ele não precisa de consenso, não precisa de autorização. Ele cria caminhos onde não há estrada. Ele abre portas onde só havia muros. O que Ele determina, ninguém pode desfazer. Por isso, não tema o cenário. Não se abale com a demora. Não se desespere com as resistências. Deus está no controle. E o que Ele preparou para a sua vida chegará até você. Nenhuma força do inferno poderá impedir o cumprimento das promessas do Senhor. Hoje, nesta manhã, confie plenamente nele. Porque se Deus começou uma boa obra em sua vida, Ele mesmo a completará.
Declare com fé nos comentários: ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida, e fortaleça sua esperança naquele que nunca falha. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, venho a Ti com o coração aberto e a alma sedenta pela Tua presença. Reconheço que sem Ti nada posso e que os caminhos que só eu vejo são estreitos e sem saída. Mas Tu és o Deus que abre portas onde não há portas, que faz brotar água no deserto e que guia os Seus filhos pela mão firme da fé. Senhor, neste novo dia, eu escolho confiar plenamente em Ti. Confio que o Senhor está à frente de cada passo meu, preparando o caminho que me levará à vitória, à paz e à prosperidade. Confio que, mesmo quando não vejo a solução, Tu já estás agindo em meu favor, derrubando barreiras, levantando portas, fazendo o impossível acontecer. Deus, peço que fortaleças a minha fé para que eu não desista, mesmo diante das dificuldades. Que eu possa descansar no Teu tempo perfeito, sabendo que Tu sabes o que é melhor para mim. Que eu não permita que a ansiedade ou o medo roubem a minha paz, mas que a esperança e a confiança em Ti sejam a minha força constante. Pai, abençoa este dia, abençoa minha vida e minha família. Que a Tua provisão, a Tua sabedoria e a Tua paz sejam abundantes em todos os momentos. Que eu possa reconhecer a Tua mão poderosa agindo em cada detalhe, e que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu amor e do Teu poder. Eu declaro que confio em Ti, Senhor, e que os caminhos que o Senhor abrir eu seguirei com coragem e fé. Que a Tua luz brilhe sobre mim e ilumine a minha jornada. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se esta oração tocou seu coração, deixe seu comentário dizendo amém ou glória a Deus e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam fortalecidas na fé.